E aí, pessoal, tudo bem? Oi, gente! Olha nós de novo aqui, eu, Fábio Luporini e Eliane Figueiredo. Exatamente. Nós estamos aqui ao vivo na live do meu Facebook. E do meu Instagram. Exatamente. Nós vamos falar o quê? Sobre o quê? Cerimônia de casamento. Bom, Tem coisa mais gostosa pra se falar? Muito legal. E a gente já falou um monte na semana passada. Já teve uma repercussão bem legal. As pessoas já mandaram mensagens elogiando, dizendo e tal, não sei o quê. Né? Algumas pessoas que já fizeram casamentos aí com a gente. E agora a gente vai falar sobre outros aspectos da cerimônia de casamento. São muitos aspectos, né, Eliane? Sim. O que nós vamos falar hoje? O que nós preparamos para a live de hoje? Então, Fábio, pessoal que está nos assistindo, obrigada por vocês estarem aí, tá? Hoje a gente vai falar sobre a sequência de um casamento, a sequência de uma cerimônia de casamento. As entradas, saídas, o que tem no meio do recheio aí. Quem que entra primeiro, quem que entra Exatamente. depois, quem que sai, não é? Para vocês irem se adaptando aí conforme os familiares de vocês, o que vocês pensam, tá? E lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre qualquer tema dentro da cerimônia de casamento, pode mandar no inbox meu, no inbox da Eliane, Isso. que a gente vai respondendo aí ao longo das lives. Pode ser? Combinado. Então tá bom. Agora me conta uma coisa, Eliane. Quem que entra primeiro? Porque assim, as entradas, elas vêm antes de tudo. E é muito importante organizar as entradas muito bem organizadas para que não haja nenhuma dificuldade, né? Nenhum errinho, para que tudo saia perfeito. Quem que entra primeiro, quem que entra depois, o que que pode mudar, o que que não pode? Então, é o seguinte, não tem uma regra, assim, de quem entra primeiro. Tem o costume, né, de colocar as pessoas entrando primeiro. Então, assim, você pode colocar ou os pais entrando primeiro, ou o noivo entrando primeiro. Hoje em dia, né, antigamente, qual que era o protocolo correto, né? Era o pai da noiva, perdão, gente, o pai do noivo entrando com a mãe da noiva, certo? Eles entravam porque depois o noivo entrava com a mãe e a noiva entrava com o pai, certo? E lá no altar, lá na frente, todo mundo se encontrava. Hoje em dia, costuma-se, Fábio, colocar o casal entrando. Se são casados, a gente coloca os pais da noiva entrando primeiro, os pais do noivo entrando depois, e daí, a hora que estiver entrando os padrinhos, disfarçadamente, o pai da noiva retorna e a mãe da noiva retorna, tá? Isso, pra gente, entrar com os respectivos pra ali, entrar né? com os respectivos, Noivo noivo e noiva, né? Isso, gente, pra casais que os pais são casados, né? Tudo certinho. Ou que às vezes são separados, mas também não tem problema nenhum. Tem uma relação, né, legal. Porque assim, eu gosto de falar assim, cada família é uma. Então, cada família a gente analisa quais são as peculiaridades, né? Às vezes tem falecido, né? Separados, casamentos novos. Então, a gente tem que ver como que é essa relação, como que vai acontecer, quem vai ficar lá no altar, como que a gente vai fazer, né? E realiza a entrada. Mas, no geral, certo? A gente coloca os pais entrando primeiro, os padrinhos, o noivo e a noiva. Ô, Eliane, eu posso colocar a noiva pra entrar primeiro? Ah, não, né? Até tem, né? Eu já fiz casamento que a noiva entrou primeiro, foi muito legal. Da Carol até, muito bacana. Ela esperou o noivo dela entrar, foi bem bacana. Mas assim, o tradicional é o noivo esperar a noiva. Então a gente tem que colocar. Essa é uma regra, né? Vamos dizer que porque se a tem noiva, regra. digamos assim, não que o noivo não seja importante, mas a noiva é a estrela, é que é né? a espera, Exato. né? Tem todo o significado significado. que fica, né, em segredo ali até o dia, né? Então tem todo assim, esse podemos falar que simbolismo. não tem regras extras, mas o correto é o noivo aguardar a noiva, tá? Claro que eu já fiz, como eu disse aqui, casamentos que a noiva entrou primeiro, aí tinha um significado todo particular, né? Todo para aquele correto. Ai, Jesus, virou aqui. Vamos lá, vamos desvirar. Olha lá, isso. Aê! Deu problema no Instagram dela, viu? Porque no meu Facebook o único problema é a conectividade da internet. Ai, Jesus. Olha lá, ó, é que tá. Aí, vamos voltar. Volta de volta. Olha, gente, cidade de Londrina. Olha a cidade de Londrina muito aí. Muito bem. Aí, legal. Vamos lá. Bom, e aí quando encerra
as entradas, aí entra a figura... Só um pouquinho, Fábio, só voltando aqui. Desculpa. E tem, não, imagina, live é assim mesmo, live no ao vivo, a gente vai se virando. Então, e é muito legal também quando o noivo entra primeiro. Então, assim, sim. a gente tem que ver o que nesse casamento aí, qual que é a intenção dos noivos, né? O noivo pode entrar primeiro e receber os padrinhos, os pais ali no altar, ali na frente. Então, assim, é bem opcional. Eu deixo bem livre para os noivos. Eu falo que na minha assessoria, né, falando de mim, assim, não tem nada, né, não tem nada engessado. A gente trabalha conforme a família, conforme os desejos dos noivos. Eu já fiz casamentos, inclusive o do meu tio, né, em São Paulo, que a minha prima tinha 20 e tantos anos. Uhum. E aí ela entrou com o pai. Uhum. Né? Ela entrou com o pai, levou o pai Sim. ali. Ou então, por exemplo, né, a filha entra depois. Ou seja, tem essa possibilidade também, digamos assim. Sim, já fiz casamento que a noiva entrou com o irmão mais novo, mais novinho, com o sobrinho, né? Então, assim, a gente vai vendo conforme cada particularidade, cada família, cada particularidade de cada família. Mas no total, a regra geral é noivo entra primeiro que a noiva. O resto a gente embola ali no meio e faz do jeito que vocês quiserem. Legal. Bom, e depois então que encerram as entradas, aí começa a figura do cerimonialista, digamos assim. Isso. Tem casamentos, por exemplo, que os noivos e as noivas gostam de fazer um comentáriozinho inicial. Vamos receber os noivos, vamos receber os padrinhos. Mas a maioria do que a gente tem feito não precisa. Isso. Falando de comentários, né? A gente pode ter ou não comentário em cada entrada. Como que funciona? Pode ser feito um comentário apenas, então fala assim, gente, ó, boa tarde, boa noite, estamos no casamento da noiva e do noivo, muito obrigada pela presença de vocês, vamos iniciar a cerimônia. Pode ter só apenas esse comentário. Ou pode ser cada entrada comentada. Ou seja, boa noite, estamos no casamento do noivo e da noiva, e nesse momento nós vamos receber os pais. Aí, recebe os pais, né? Toca a música, recebe os pais. Bom, aí já terminou a música, né? Tarará, fala alguma coisa sobre amizade, sobre companheirismo. Vamos receber os padrinhos. E entre os padrinhos e assim por diante, o noivo e a noiva. Quando não tem, a gente combina muito bem com o pessoal da música, né? Com o pessoal que vai tocar ali, para que seja algo bem harmônico, né? Para que os músicos percebam assim, encerrou uma entrada, já começa a música da próxima entrada. Ou seja, não tem erro, na verdade, né? Não tem. Depende de cada noivo. A gente se acerta antes, né? Pra dar os sinais certinho, pra falar quando a noiva o noivo vai entrar, a gente dá esse sinal. Quando o noivo vai entrar, a gente dá esse sinal. A noiva vai entrar, a gente dá esse sinal. E faz tudo correto, junto, em harmonia com o pessoal da música. E normalmente as noivas entram com a marcha nupcial ou tem outras músicas que elas estão usando? 90% entra com a marcha nupcial, mas né, tem... Ou faz no comecinho a marcha e depois... Isso, né, 90% música. Tem a marcha no meio. Mas tem algumas que não querem, entram com rock, né, Fábio? Umas músicas mais alternativas que fica lindo também. O importante é entrar. E a emoção de uma noiva entrar é demais, né? Agora, quando então a noiva entra, aí eu brinco com os noivos, né? Que aí começa o meu trabalho de cerimonialista. Aí é com né, ele. de mestre de cerimônias. Porque até então quem organiza é o trabalho da assessoria da Eliane, né? Enfim. Então, depois que a noiva entra, aí eu faço uma acolhida. Então, assim, a gente tem que levar em conta também as particularidades de cada casal, de cada noivos, digamos assim. Porque alguns são religiosos, outros não. Né? Então a gente começa um roteirinho. Eu sempre tenho um roteirinho básico para apresentar para os noivos. Esse roteirinho básico começa com uma oração. Porque, na verdade, a gente pode rezar por todo mundo. Sim. Ninguém pode, né? Ninguém está impedido ou proibido de rezar um pelo outro. E quando os noivos são religiosos e para os noivos esse momento é importante, então eu peço que cada convidado ali, na sua religião específica, cada qual na sua crença, na sua fé, possa fazer uma prece, uma intenção, um desejo, uma oração para a vida daquele casal que está começando. Porque são os astros, né, digamos assim, são os celebrantes, são os representantes máximos daquele momento ali, os noivos. Depois, a gente parte para uma leitura. Se os noivos são muito religiosos, pode ser uma leitura bíblica que eles escolham, que seja bonito para eles, enfim.
Essa leitura pode ser, por exemplo, aquela primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que fala que o amor é paciente, é bondoso, né? Que o amor não vê inveja, não vê rancor, etc. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ou então, se os noivos são católicos, pode ser aquela das bodas de Caná, em que Maria, né, tá ali no casamento, que Jesus participa do casamento, né? Ou então pode ser uma poesia. Exatamente, quando os noivos não querem algo religioso, eles querem algo mais, né, cultural, mais, né, sem fundo religioso. Porque já fizeram a cerimônia religiosa antes, né? Tem não querem, né, pelo ser o lugar da festa, alguém deseja ser diferente, né? Aí pode ser uma poesia que fica muito bonito também, que fala sobre o amor. Normalmente eu uso, e posso contar essa história do nosso último casamento? Pode. Que foi o da Ana com a Amanda, né? Sim. Elas deixaram ao meu critério, a minha escolha, o poema que eu ia ler. E eu escolhi um poema, o Soneto da Felicidade, se eu não me engano, o Soneto do Amor, não me lembro qual que é, do Vinícius de Moraes, aquele que diz no finalzinho que seja eterno enquanto dure, né? Posto que é chama, enfim. E eu escolhi e li esse poema, e depois eu fui descobrir que era o poema favorito da Amanda. Olha que legal, sem né? Sem saber. E então a gente escolhe um poema. Eu já fiz leituras, por exemplo, que falam sobre o amor de músicas, do teatro mágico, trechos de livros de escritores. Ou então, né, pode ser música ou poema. Enfim. E a partir daí a gente faz uma reflexão. Essa reflexão, ela tem que ter, na minha opinião, nas minhas cerimônias, pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles é sobre o amor. O que é o amor, né? O que significa. Afinal de contas, nós estamos lá por ele, né, Fábio? Exatamente. É o amor que levou, né, esses noivos até aquele momento, até aquela decisão, enfim. Em segundo lugar, é preciso ter alguma coisa relacionada com a leitura que nós fizemos, com a reflexão que nós fizemos, da música, da poesia, da leitura bíblica. E é muito importante que a gente fale um pouquinho dos noivos. Sim. Né? Porque isso identifica. Muitos amigos, muitos parentes, muitos familiares estão ali, estão se identificando com os noivos. E essa é a vantagem da nossa cerimônia que seja feita fora da igreja, né? Exatamente. Né? No caso, está sendo feita fora da igreja. A personalização desse momento, né, Exatamente. Fábio? Personalização desse momento que fala com os noivos, que traduz para os convidados o que está acontecendo ali, né? E eu quero deixar mais uma vez bem claro, a gente já falou isso muito na primeira live, sobre a cerimônia nossa que nós fazemos aqui. Não substitui, para quem é religioso, cristão, católico, protestante, evangélico, não substitui a cerimônia religiosa. Não. Mas ela é uma cerimônia alternativa, paralela, para quem já fez a cerimônia religiosa. Para quem católicos especificamente, né? Quem já recebeu o sacramento na igreja e quer levar essa cerimônia para a festa, para facilitar o andar dos convidados, né? Para facilitar o andamento da festa. A cerimônia personalizada no local é uma alternativa bem legal. Exatamente. Tá? E também ela é uma alternativa aos casais que não são religiosos. Sim. Né? E aí, ou que têm religiões diferentes e não querem, né, agradar nenhuma nem outra religião, ou criar uma crise ali já no início do casamento, e optam por uma cerimônia, digamos assim, né, que vai celebrar o amor. Exatamente, né? Cujo fundamento é o amor, que é o fundamento de todo casal, todo noivo. E no momento da reflexão, eu já começo a dar a deixa, o sinal para a assessora, para a Eliane, já organizar outras entradas, que são as entradas das alianças. Isso. Então eu começo a dizer, por exemplo, sobre o significado das alianças. Quando eu começo a falar sobre o significado das alianças, o que significa, o que simboliza, o que representa, eu já vejo lá no fundo a Eliane organizando as crianças, organizando a entrada das alianças. E aí, quando ela termina de organizar, quando eu vejo que já está tudo pronto, aí eu digo assim, então vamos todos juntos ficar em pé, olhar para o fundo, né, nos voltar para o fundo, para receber as alianças. E aí ela organiza essas entradas. Isso. E a gente deixar bem claro, Fábio, que a gente está falando de cerimônias básicas, tá? A sua cerimônia, ela pode ter a entrada diferente, ela pode ter mais entradas, pode ter entrada de Bíblia, entrada de imagem, né, entrada das chaves da casa. A gente está falando de básico, tá, gente? Então, assim, o básico são essas entradas. Mas que a gente vai adaptando conforme, né, cada casal. A gente vai fazer... A gente
eu sempre procuro, o Fábio também, fazer algo personalizado para cada casal. Então, chegou no meio da cerimônia, tem a entrada das alianças para fazer a cerimônia das alianças, né? Normalmente é uma criança. Crianças, né? Os avós, né? Então, um cachorrinho. Tem um animalzinho de estimação também. Então, assim, o que for, a gente já vai preparando. O Fábio faz uma sequência bem legal, que já dá para entender que, né, deixando essa deixa para fazer essa deixa, né, para essas entradas, e a gente já organiza tudo ali atrás. Pra hora que os convidados, simples, né? Os convidados olharem, já tá todo mundo prontinho. Uma música linda, maravilhosa, né? Isso. Quando as alianças chegam, então, nós temos várias opções ali. Em primeiro lugar, nós podemos fazer os votos dos noivos. Os votos personalizados, pessoais, votos espontâneos. Tem noivo que escreve, tem noivo que descreve, né? Então eu já fiz, assim, algumas cerimônias em que a noiva lia o que ela escreveu, e é um momento de muita emoção, então ela tem que escrever, porque senão ela se perde, ela chora e ela esquece. Tem noivos, por exemplo, que eu já vi tocar música, fazer uma declaração de amor para a noiva, né? Cantando, tocando, fazendo uma coisa bem bacana, uma coisa bem diferente assim. E a gente faz, então, a troca das alianças, digamos assim. Só um parênteses aí nesses votos. Aí é que a galera chora, né? Os convidados todos choram, precisa de lencinho, porque daí é o momento deles, é o momento que toca, é o momento que os convidados se identificam com o que eles estão falando, né? A proximidade dos noivos com os convidados. É o momento pelo qual eles se prepararam ao longo do último ano, dos últimos 2 anos, do namoro. Ou seja, estou prometendo ficar com você pro resto da vida. Estou prometendo te amar, te fazer feliz. E aí, claro, as pessoas se emocionam mesmo porque faz parte da história delas, né? Isso. E aí, então, troca as alianças, né? Recebe essa aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade. Lembrando, não é sacramento, né? Não é a celebração do sacramento religioso. Mas a celebração do amor. Exatamente, é uma forma de marcar. Por quê? Você tem vários sinais do amor. O sorriso, o olhar, as mãos dadas. E a aliança também é um sinal de amor, né? Só queria dizer aqui que você tá sem a sua aliança, porque a Heloísa tá crescendo aqui dentro de você, né? Já tô contando que a Eliane tá grávida aqui da Heloísa, que deve chegar aí no próximo mês, lá em dezembro. E, né? Mas a aliança... Mãozinha tá inchando, aí a aliança está estrangulando, aí eu tô sem, gente. Mas você normalmente usa aliança. Sim, E a aliança é o sinal de que você está casada, de que você ama alguém, né? De você escolheu amar alguém. Então a gente faz esse momento das alianças. Depois a gente faz um momento, se os noivos são religiosos, uma nova oração, digamos assim. Mas é um momento que eu gosto de valorizar pais e padrinhos, porque os pais e padrinhos têm um papel fundamental na vida daquele casal, né? Os pais, porque deram a vida naquele casal, e os padrinhos que incentivaram aquele relacionamento. Que muitas vezes são grandes exemplos de amor e de relacionamento, de superação de dificuldades, mas também os padrinhos que, de alguma forma ou de outra, fizeram parte da vida daquele casal. Né? De uma forma ou de outra, eles estão ali porque eles são amigos, porque eles ajudaram, porque eles incentivaram, porque eles fizeram parte de um momento difícil e assim por diante. Então eu gosto de valorizar. Eu digo para eles que o padrinho não foi escolhido apenas para dar presente bom. Tem que dar presente bom. Mas eles foram escolhidos além disso, né? Eles foram escolhidos porque eles são ali um suporte, né? Como os pais, um porto seguro. E aí a gente já vai encerrando a cerimônia, lembrando aquilo que você já falou, e eu quero reforçar. Se o casal, dependendo do casal, quer fazer, por exemplo, agora o discurso de um tio, de uma tia, uma entrada, se for o caso, né? Uma música especial, uma música diferente, né? Alguma coisa assim, também esse momento pode ser feito aqui. E aí eu digo para os noivos agora que eles têm que dar um beijo de Hollywood. E esse beijo tem que ser bonito, porque é um outro sinal, né? É um outro símbolo desse amor que eles estão professando ali. E aí, Eliane, é o sinal que você já vai organizar as saídas, e aí você vai dizer as saídas, porque daí quando eles dão um beijo de Hollywood, eu vou lá e eu cumprimento eles, para que você saiba que já é a hora das saídas. E aí, depois, você vai organizar a saída dos pais e o cumprimento dos pais. E aí, a saída é com você. Isso. Aí, encerrando a cerimônia, gente, a gente faz sempre um cumprimento dos pais, tá? Aí também entra, né, no caso opcional. Cumprimentamos os pais,
tá? Tem a opção de cumprimentar os padrinhos e tirar uma foto com eles. Isso fica a cargo de cada casal, que a gente vai conversar e vai personalizar pra fazer bacana, né? Mas no total a gente faz o cumprimento e foto com os pais, aquela foto bem tradicional de altar, assim, casal, pais e as crianças, Isso. né? Pra colocar no álbum mesmo e não esquecer nunca mais aquele momento, tá? Então a gente faz essa parte e já começa as saídas, né? Padrinhos, pais, as crianças e depois os noivos. Como muitas vezes a cerimônia no lugar onde vai ser a festa, não é o momento agora dos convidados cumprimentarem os noivos, né? Normalmente os noivos saem, cumprimentam os pais, saem, tem aquela saída que os padrinhos às vezes jogam arroz, né? Usa aqueles sparkles, né? Isso. Aquelas velhinhas, né? Sparkles. Não me comprometa, não me comprometa. Aquelas velhinhas. Pobre aqui é uma desgraça, não sabe falar isso aí. Aquelas velhinhas que estalam, né? E aí os noivos, pétalas de rosa. Então e daí os a noivos gente vão já fazer as fotos, né? Isso, daí? a gente já organiza os padrinhos ao final, ao fundo da cerimônia, num corredor, né? Em que os noivos vão passar e vai ser jogado isso, ou só uma recepção com palmas também, fica a coisa mais linda, o que vale é o carinho. É o calor do momento. É o calor ali, do né? momento é o ali, carinho, como você exatamente. falou. E aí então os noivos vão pra festa depois, enfim. Ou seja, é uma cerimônia que normalmente dura de 30 a 40 minutos, né? Nada muito estendido, nada muito longo, porque senão se perde, né? As pessoas ficam impacientes, as pessoas ficam com calor, ficam cansadas, ficam com sede, ficam com fome, se prepararam muito para aquele momento, estão no lugar da festa, então, ou seja... Já estão sentindo o cheirinho da comida ali, né? Já estão com aquela sede da cervejinha, do vinhozinho, então... Nada muito além do que 30, 40 minutos, né? Sim, excelente. Eu acho que fica uma cerimônia assim, simples, básica, linda e emocionante. E eu acho assim, se você não alonga muito, né? Você consegue passar a mensagem que você quer pra todo mundo. Prender a atenção das pessoas, né? Exatamente. Então, bom, e é isso, né? É isso, Fábio. A cerimônia de casamento é um outro aspecto da cerimônia de casamento. Eu queria então pedir pra você que tá vendo aí, compartilhar essa... live, tanto no Instagram como no Facebook, dar um like, contar para os amigos, dizer que nós vamos fazer outras lives, né? Nós vamos dar um descanso para o público, digamos assim, semana que vem, seguidores. Semana que vem é dia 14, véspera de feriado. Então nós não vamos fazer. Nós vamos dar um descanso para vocês da nossa cara aqui, né? Mas a gente volta daqui 2 semanas, no dia 21. No mesmo dia, no mesmo horário. Então, quarta-feira, dia 21 de novembro, às 7 horas, no meu Facebook, no Instagram da Eliane. E assim, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a live que nós fizemos semana passada ou dessa que a gente fez hoje, não se esqueçam, mandem pra gente pelo meu direct aqui no Instagram ou pelo inbox aqui no Facebook do Fábio, tá? Que a gente responde, gente, com todo carinho e amor pra vocês, tá bom? E vamos celebrar o amor. Vamos lá. Até mais, gente. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Valeu.